O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda minha palavra, e a palavra que escutais não é a minha, mas do Pai que me enviou. Isso é que eu vos disse, enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações os glorifiquem. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações os glorifiquem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 14, dos versículos 23 ao 29. Jesus, no Evangelho de hoje, está fazendo um discurso de despedida. E talvez você pergunte, mas para onde ele vai? Jesus, então, após a sua morte, ele ressuscita. Nós temos o domingo de Páscoa. E depois nós temos aí, todos esses dias, todos esses finais de semana que estamos celebrando, o tempo pascal. Esse tempo da ressurreição bonita, aonde Jesus vai aparecendo aos seus apóstolos, aos seus discípulos, dando orientações, dizendo como viver, o que é preciso fazer para colocar a sua palavra em prática. Então ele vai deixando instruções, orientações para os seus apóstolos, discípulos e todo o povo, porque agora então, nesse discurso de despedida, próximo final de semana,
Jesus ele vai subir aos céus. Nós vamos celebrar a ascensão do Senhor aos céus. Então agora os apóstolos vão caminhar com as suas próprias pernas, porém, no outro final de semana, daqui 2, Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. E é muito interessante porque nós sabemos que quem conduz a nossa igreja é a Trindade, o Pai, o Filho, é o Espírito Santo quem conduz a sua igreja. E assim deve ser a nossa vida, permitir que Deus conduza a nossa história. E aqui ele vai colocar 4 coisas essenciais que eu acredito que eu separei para nós meditarmos. No versículo 23, então, quando Jesus começa a sua fala, ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, eu e o Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Aonde que Deus mora? Aonde que Deus habita? Em quem guarda e coloca em prática a sua palavra. Então é muito fácil. Jesus é muito didático. Eu vou morar na casa de quem guarda a minha palavra, de quem me ama, de quem reza. Deus não habita num coração que não reza. Como que Deus pode habitar num lugar que Ele não é bem-vindo? Como que Deus pode habitar num lugar aonde, com gestos, talvez não com palavras, mas a forma que vivo, a forma que me visto, a forma que vivo no meu trabalho, as amizades que tenho, o linguajar que tenho, a forma que não testemunha Jesus, como que Deus pode habitar nessa casa? É impossível. É impossível. Como que Deus vai habitar numa casa bagunçada? Numa casa que não tem ordem? Numa casa onde se crê em tudo, menos em Deus? Então, padre, você está sendo muito radical. Não, mas é isso. É impossível, não tem como. Ele está dizendo que Ele habita na casa de quem guarda a sua palavra e o ama. Guardar e viver. Então eu preciso guardar a palavra, viver a palavra, para que Ele possa habitar em mim. Para que Ele possa habitar na minha vida, na minha história. Então aqui está o segredo para que nós possamos dizer: Deus, Ele fez morada em mim. Deus mora em mim, Deus habita em mim. E nós vamos ouvir em outra palavra dizendo que nós somos templos do Espírito. Então nós precisamos ser morada de Deus. Veja, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 18, 22, 18, 25 diz: o amor é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas. Opa, complicou. O que é virtude teologal? Theos, Deus. Então, no dia do seu batismo, você recebeu 3 virtudes. Quais são as 3 virtudes teologais? Fé, esperança e caridade, o amor. No dia do seu batismo você recebeu gratuitamente, Deus te deu. Aonde você colocou, eu não sei. Aonde você guardou, eu não sei onde você colocou. Mas Deus deu para você, no dia do seu batismo, fé, esperança e amor. Por meio da virtude do amor, então o amor é a virtude pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas. Qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Como que eu posso amar a Deus se eu não tenho amor? Como que eu posso amar a Deus se eu não amo como Deus me ama? Então eu preciso amar a Deus, eu preciso buscar ver esse amor de Deus. Não o amor do mundo, não o amor do paganismo, não, porque essa palavra amor está muito desgastada e nós sabemos disso. Como essa palavra amor, ela foi desgastada ao longo dos anos. Nós falamos aqui do amor ágape, um amor de Deus, um amor sobrenatural, um amor que renuncia às suas vontades e morre na cruz. Opa, nós estamos falando de um amor sobrenatural. Um amor que renuncia para fazer a vontade do outro. O que é o sacramento do matrimônio? O que é o amor entre marido e mulher, por exemplo? O homem renuncia às suas vontades para fazer a vontade do outro. A esposa renuncia às suas vontades para fazer a vontade do outro. É amar. Tanto é que na bênção nupcial, quando se reza a oração da bênção nupcial, já no finalzinho da celebração do matrimônio,
diz que a mulher deve buscar os exemplos das santas mulheres exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Então a mulher deve ter um amor pelo seu marido e buscar o exemplo do amor das mulheres exaltadas com louvores na Sagrada Escritura. Esther, Ana, Sara, Judite, Nossa Senhora. Esse é o amor que a mulher deve ter. Só que também diz que, na oração da bênção nupcial, diz: nela confia o seu marido, e o seu marido ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Como que Cristo nos amou? Renunciando, morrendo na cruz, ressuscitando e dando seu corpo, sangue, alma e divindade. Mulher, homem, se vocês não verem esse amor, o seu casamento será falido. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor verdadeiro. Aí você casa, achando que agora, não, eu vou jogar bola com meus amigos, você se vira aí com as crianças. E você pensa que então você casou só para se livrar do seu pai e da sua mãe, porque tem gente que pensa que vai ser padre, que vai casar para se ver livre do pai e da mãe. Então vai viver vida de solteiro, vai comprar um apartamento single e vai morar sozinho, que você ganha mais da sua vida. Hoje é a moda, né? Apartamento de 17 metros quadrados, 27 metros quadrados, que mal cabe uma perna e um braço. Se esticar a perna aqui, bate na orelha do vizinho. É a moda agora, né? Em São Paulo, onde eu vivo, é a moda. E até tem uma lei que diz que os apartamentos novos agora são obrigados a ter não sei quantas unidades de apartamento single. Então o governo incentiva que se tenha isso, que as pessoas vivam sozinhas, como ilha, isolados. Então, eu preciso viver esse amor. Jesus revela que o amor a Deus implica em guardar a palavra e viver conforme os mandamentos, não viver conforme o mundo. Não, é preciso obedecer antes a Deus do que o mundo, é palavra dele. Então eu preciso viver conforme a palavra de Deus. Olha o que diz Santo Agostinho para nós. Santo Agostinho, quando vai falar do amor, ele diz, Santo Agostinho comenta que a obediência à palavra é o sinal do verdadeiro amor. Qual é o sinal de alguém de Deus? Qual é o sinal de alguém realmente obediente? É aquele que vive a palavra de Deus, na obediência da palavra de Deus. Então, quer dizer que existem sinais, padre? Sim. Para que servem os sinais? O sinal de trânsito, o semáforo, para que servem os sinais? Para que a gente não faça uma besteira, para que não bata o carro, para que não passe enfim, para que nós possamos cumprir regras, para que nós não causemos um caos no trânsito. Só que também, falando espiritualmente, agora em Deus, quando nós também lemos a palavra de Deus, guardamos e colocamos em prática, então também na tua vida de solteiro, na sua vocação, na vocação específica que você vive, vai ter também sinais. A gente começa a ver sinais. Olha, aquela pessoa, ela tem traços e sinais de uma pessoa cristã, de uma pessoa de Deus. Nossa, aquela pessoa é diferente, aquele olhar é diferente, aquela pessoa é diferente. Nossa, ali tem sinais do amor de Deus. E é tão bom quando a gente encontra pessoas que querem a mesma coisa. Por que é tão bom vir na Canção Nova? Você não conhece a pessoa que está do teu lado, você não sabe quem está rezando do teu lado no acampamento, você nunca viu, mas parece que você conhece aquela pessoa há anos. Por quê? Porque ela quer a mesma coisa que você, o céu. E a amizade se torna tão fácil. Quantas vezes eu, quando era jovem, é ruim falar assim, né? Quando eu era jovem, né? Quando eu era jovem. Parece que a gente é tão velho, né, padre, né? Mas quando era mais jovem, né? Quando tinha cabelo preto ainda, quando tinha cabelo, né? Os seminaristas estão aqui, né? Deixa para lá, né? Bastidores, né?
Quando tinha cabelo, músico, né? Faz parte, né? Então eu vinha sozinho, quantas vezes vim? Busão na rodoviária. Quando eu era seminarista, quantas vezes tinha os acampamentos, então férias, tinha cama de férias, eu vinha, pegava minha barraquinha, vinha e acampava sozinho. Esse que vos fala. Aqui, ó, acampava. Passava uma semana aqui na Canção Nova. Férias de seminarista lá da diocese. E vinha, mas também quando era jovem, do grupo de jovens também vinha também. E aí ficava uma semana, mas no primeiro dia eu já tinha feito não sei quantos amigos. E conversava, e realizava, já estava comendo junto, partilhando a vida. Porque nós queríamos a mesma coisa, o céu. Viver a palavra. A gente encontrava pessoas que queriam a mesma coisa, que queriam o amor de Deus. Por isso que a gente quer estar aqui, por isso que faz bem estar aqui. Por isso que a gente fala que a Canção Nova é um pedacinho do céu. Isso é extraordinário, gente. Então Santo Agostinho diz e comenta que a obediência à palavra é o sinal do verdadeiro amor. E como é difícil encontrar hoje pessoas verdadeiras. Pessoas honestas, sinceras, que cumprem aquilo que fala, que são verdadeiros amigos, que vão te ajudar na caminhada. Como é difícil, a gente sofre porque não tem esses amigos. É maravilhoso estar na Canção Nova, gente, mas é tão bom encontrar os meus irmãos seminaristas, irmão padre, irmão músico, que serve aqui como câmera, como lá na parte de bastidor, que estava há não sei quantos anos em São Paulo, na missão de São Paulo, que eu fiquei tanto junto, aí vem para cá, aí a gente se encontra. Então o bastidor, quando a gente convive, essa alegria de poder estar junto e conviver e ver que os corações são os mesmos, gente, isso é maravilhoso. E aí eu quero que você entenda a alegria dos apóstolos. Eles tinham as diferenças deles, mas a alegria que eles tinham de estar junto. É isso que faz a diferença. Por que alguns decidiram viver em comunidade? Porque cansaram de viver sozinho. Porque cansaram. Porque entenderam que não dá mais para viver nesse mundo. Às vezes sozinho. Porque é difícil. E qual que é a tática do demônio? O demônio tem uma tática, de muitas. Ele te isola, e você sozinho é uma presa fácil. Uma de muitas as táticas do espírito do mal é te isolar. E você sozinho, isolado, você é uma vítima muito mais fácil do pecado, do vício, do mal, para você ser destruído. Então cuidado, cuidado. Aqui diz também, olha o que vai dizer para nós São Tomás de Aquino: o amor abre o coração para ser templo de Deus. São Tomás vai dizer isso. O amor abre o coração para ser templo de Deus, como ensina São Tomás de Aquino. O Espírito Santo é quem realiza essa presença interior como hóspede da alma. Então Deus quer ser um hóspede. Espera um pouquinho. Você só vai entrar na minha casa se eu te convidar. O que é um hóspede? Hoje eu estou acolhendo na minha casa um hóspede, um convidado. Então São Tomás de Aquino está dizendo que Deus só vai morar na nossa vida se eu convidar Ele para morar em mim. Se você convida o pecado, se você convida o vício, se você convida as más amizades, quem vai morar lá é o pecado. Mas se você convida o Espírito Santo, se você convida Deus para morar, vem morar em mim, habita em mim, então quem mora em você é Deus. E a pergunta que fica: quem você tem convidado para morar no teu coração? Agora lascou, né, padre? Dá aquela coçada na cabeça, aquela tosse, disfarça que não foi com você. Quem nós temos convidado para morar na nossa vida? Quem nós temos convidado para morar na nossa casa? Então cuidado. São Tomás diz isso para nós. É extraordinário ver como ele fala isso para nós. E por que tudo isso? Porque aqui agora parece que Jesus vai mudar o discurso, mas não, tem tudo a ver. Porque ele vai falar duas coisas. Quais são as duas coisas que ele vai falar agora no versículo 27? Ele vai dizer: não se perturbe e nem se intimide o vosso coração. Nem se perturbe e nem se intimide o vosso coração.
horas. O que significa perturbar? Mudar a ordem, transtornar, agitar, atrapalhar. Vamos traduzir, que o seu coração não fique transtornado, que a sua vida não fique agitada, que a sua vida não fique atrapalhada. Por quê, padre? Pelos problemas do mundo, pelos nossos maus políticos, pelo que vão dizer de você, o que vão falar de você. Não se perturbe o vosso coração. Diz aqui, não se transtorne, que você não mude a ordem das coisas porque o mundo está perturbado. Não. Nós estamos no acampamento, encerrando com essa Santa Missa, acampamento Filho de João Batista. João Batista, eu não escutei nenhuma vez, eu não encontrei isso na palavra de Deus, que João Batista tenha ficado perturbado por alguma coisa, que ele tenha mudado a ordem das coisas, que ele tenha ficado transtornado, porque ele estava sendo perseguido, ou porque ele poderia ter a sua cabeça cortada. Eu não encontro isso. Os santos, eles não se perturbam, porque eles confiam em Deus, porque Deus mora neles, porque Deus é hóspede e agora habita na alma deles. Então o cristão não pode permitir que as perturbações do mundo, que os problemas do mundo, que um problema financeiro adentre a tua alma, o teu coração, e essa perturbação passe a morar em você. Tem tudo a ver. Jesus diz: quem guarda a minha palavra, não quem guarda as perturbações do mundo, não quem guarda rancor, não quem guarda mágoa, não quem guarda ódio, não quem guarda qualquer outra coisa. Então não guarde no teu coração aquilo que não vale a pena, guarde a palavra e o amor de Deus, é isso que vai te salvar. E aí você fica perdendo noite de sonos, né? Vira na cama, porque está perturbado. Entrega para Jesus essa perturbação, entrega para o Senhor aquilo que não vale a pena. Senhor, está na tua mão, está na tua misericórdia, está no teu altar, eu te entrego esse problema, essa perturbação, mas eu não quero na minha vida. Então não permita que nada, nem ninguém nesse mundo tire a tua alegria. E qual é a segunda coisa que Jesus fala? Eu já disse, mas vou repetir: não se perturbe e não se intimide. Por que será que Jesus colocou essas duas palavras? O que é intimidar? Causar pavor, fazer com que alguém sinta receio, sentir-se temeroso, amedrontar-se, intimidou com suas ameaças, críticas destrutivas. Então, o que o mundo quer fazer hoje? O mundo quer que você sinta medo, que você tenha receio de ser cristão, católico, apostólico, romano. O mundo quer fazer com que você tenha receio de rezar, que você seja medroso. Como? Te intimidando. Te intimidando. Pessoas ficam te intimidando. Ai, você reza? Ai, você vai passar seu final de semana na canção nova? Então essa intimidação que o mundo vai fazendo, pessoas da sua casa, pessoas do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, viu, jovens? Pessoas que ficam tentando te intimidar para você não ser de Deus, para você não ter a palavra de Deus no coração e não ser aquilo que Deus espera que você seja. Então um grupinho de amigos que fica intimidando. Nossa, você ainda não teve relação sexual? Nossa, você não sabe, está perdendo. Então os amiguinhos ficam tentando intimidar aquele que quer viver a castidade e a pureza. Eu me lembro quando eu era jovem, olha lá eu de novo, né? Eu me lembro que a Canção Nova fez uma camisa, e os mais antigos como eu vão lembrar, dizia: castidade, Deus quer. O Wilmar era do meu tempo também, já sei, viu? Eu parei de falar de propósito, para ver quem ia falar junto comigo. Eu sabia, né? Sabia, peguei, tá vendo como se pega, né? Castidade, Deus quer, você consegue. Eu lembro como se fosse hoje essa camiseta. Quando eu vi, eu não pensei duas vezes, comprei e coloquei.
Eu usava aquela camiseta, eu via ódio das pessoas olhando para mim. Era um ódio. Era um ódio. Mas essa camiseta saiu no tempo que eu era seminarista. E quando eu coloquei essa camiseta dentro do seminário, eu sofri. Eu sofri ao usar essa camiseta. Castidade, Deus quer, você consegue. Mas o que o mundo prega hoje? Não, que castidade nada, jovem. Vai ser feliz. Então o mundo vai nos intimidando. Não, eu sou fiel à minha esposa. Que fiel nada, tanta mulher, tanto homem no mundo. Não, ninguém vai saber. Dá uma fugidinha, dá uma puladinha de muro. Então o mundo vai te intimidando. O ambiente de trabalho, faculdade, de escola. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com essa intimidação do mundo. E aí a gente vê essa intimidação na palavra de Deus. Quando? Quando Davi foi matar Golias, Golias começou a intimidar Davi. O que Golias falava para Davi? Esse mirradinho aí, esse baixinho aí, com uma pedrinha na mão, eu vou arrancar os seus ossos, eu vou te destroçar, eu vou te jogar para os animais comerem você, porque ele era grande, usava uma armadura muito bonita, era temido por todos. Golias tenta intimidar Davi. Mas Davi não se intimidou. E a resposta de Davi foi qual? Você vem comigo com a sua soberba, com a sua vaidade, com tudo isso que você é, mas eu vou contra você, em nome do Senhor eu vou te vencer. E ele mata Golias com uma pedra. Cuidado, porque o mundo tem tentado intimidar cristãos a serem santos, a viver a castidade, a ter um namoro santo, a ter um matrimônio santo, a viver uma vocação santa de sacerdotes, de seminaristas e futuros sacerdotes, de consagrados Canção Nova, consagrados de outras comunidades. O mundo tem tentado intimidar, meus irmãos, fiquem atentos a isso. É o discurso de despedida de Jesus. Jesus está se despedindo e ele sabe que as pessoas vão tentar intimidar os apóstolos para eles não pregar, para eles não falar. Então Jesus está anunciando qual que são as últimas palavras do Evangelho. Eu estou falando isso para vocês, porque quando acontecer, vocês se lembrem de tudo que eu vos disse. É uma forma de Jesus nos alertar. Só que não só o mundo humano, mas o mundo espiritual quer nos intimidar. Quando o demônio, e as pessoas me procuram muito para conversar sobre isso. Quando você começa a rezar seu terço, seu rosário, e você começa a jejuar de sexta-feira, ou de sábado, por causa de Nossa Senhora, ou outros dias na semana, e você começa a participar de missa dominical, e agora começa a participar de missa semanal, e você começa a fazer um caminho de santidade, e guardar a palavra de Deus, o que começa a acontecer? Você começa a incomodar o inferno. Opa, agora a dimensão mudou. E quando você começa a incomodar o inferno vai tentar te intimidar. Como? Com visitas na madrugada, enforcamento, mexendo em coisas materiais da sua vida. Ele vai começar a tentar te intimidar, o demônio. Ai, padre, depois que casei, padre, depois comecei a rezar meu rosário e confessar todo mês, padre, tem acontecido isso, umas coisas estranhas. Eu disse, que bom, bem-vindo ao time. Porque é assim mesmo. O demônio vai tentar te colocar medo para você não ser de Deus, vai tentar te colocar medo para você não fazer aquilo que você tem que fazer, que Deus está te pedindo. A intimidação do mal, gente. É a forma que ele tem, nos colocar medo. Então existe a intimidação humana, a intimidação espiritual. Veja, meus irmãos, o profeta Elias não se intimidou diante dos 850 profetas de Baal.
não se intimidou. Quando eles estavam lá, foram queimar a oferta, Elias falou: pode começar aí queimar a oferta vocês. E Elias ainda zomba, grita mais forte, seu Deus deve estar dormindo, e nada acontece. Elias vai lá, arruma o altar, coloca, reza a Deus, Deus consome o altar, todos os profetas de Baal morrem. Elias não se intimidou, ele era 1 contra 800. Elias não se intimidou. Não importa quanto se levanta com você. O Salmo 90 vai falar: caiam 10.000 à minha esquerda, 1.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. Lembre-se, meus irmãos, o Senhor está contigo. Bate no peito e fala: o Senhor está comigo. Diga isso para você: o Senhor está comigo. Ele está comigo. Então não se intimidem, nem humanamente, nem espiritualmente, e seja aquilo que Deus pede que você seja. Mas seja na essência, na raiz, sem ter medo, ali, na potência do Espírito Santo, sem desanimar jamais. Olha o que diz a palavra de Timóteo, 2 Timóteo 1,6 diz: desperta o dom de Deus que há em ti, acenda o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não deu um espírito de temor, mas de poder, de moderação e de amor. Deus não te deu um espírito de medo, Ele te deu um espírito forte, corajoso, é o Espírito Santo. Ele te deu uma força, te deu um poder, te deu uma unção. Então que nada te tire da graça e da presença de Deus. Nada te tire da presença do Senhor, nada, jamais nada te tire da presença do Senhor. E saber que Santa Teresa, ela fez um dos mais belos poemas que tem. Santa Teresa, ela escreve um poema lindíssimo. E vocês vão se lembrar quando o padre falar, e vocês cantam isso muitas vezes em canções por aí. Nada te perturbe, nada te assuste, ou nada te amedronte, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Santa Teresa, um tempo de perseguição, um tempo de reforma no convento, um tempo de muita dificuldade, mas Santa Teresa expressou o que estava no coração dela: nada me perturba, nada me assusta, tudo vai passar, Deus não muda, com paciência eu vou alcançar tudo, eu tenho Deus, nada me falta, eu sei que só Ele basta na minha vida. Teresa teve essa coragem de escrever isso, um dos hinos mais lindos, sobre a perseverança, sobre a fé, sobre o amor, de perseverar e continuar firme na graça de Deus. Então o Senhor hoje está nos exortando: fica firme, não desanima, não deixa nada nem no mundo te intimidar, te perturbar. Guarda Deus no coração, porque se você tiver Deus, nada nem ninguém no mundo pode destruir aquilo que Deus tem para a sua vida, na sua família e na sua casa. Você tem que crer nessa palavra. E eu encerro essa homilia justamente com o versículo 26 do Evangelho de hoje. O que ele diz: mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. A palavra Paráclitos, do grego, significa consolador, advogado. Então nós temos um advogado, nós temos um defensor que é o Espírito Santo, o próprio Deus. E Jesus diz que Ele vai nos ensinar tudo. O Padre Jonas dizia que tudo é tudo. Então você peça, quando você estiver passando por uma dificuldade, um problema, seja qual for: Senhor, me ilumina, como fazer isso aqui, como resolver essa situação, como passar por essa dificuldade, como enfrentar esse problema. Peça para o Senhor te ensinar, te ajudar nas suas dificuldades. Eu tenho certeza que João Batista,
Em tudo que ele viveu, ele pedia ao Pai também que o ajudasse, que o ensinasse, que o mostrasse como viver aquela palavra. E assim ele foi vivendo, assim ele foi passando. Assim como os apóstolos, assim como a vida dos santos, assim como Santa Teresa que eu citei aqui, assim como São Tomás de Aquino, assim como Santo Agostinho que também citei aqui. Enfim, eles foram aprendendo a viver isso. Foram aprendendo a viver isso. É o Espírito Santo quem nos conduz. É o Espírito Santo quem nos mostra o caminho. Que nada perturbe. Nem o problema pastoral da sua paróquia, nenhum problema na sua casa, nada te tire da presença do Senhor. Eu, padre, se fosse me deixar levar pelos problemas, eu acho que eu não seria mais padre. Não seria. Porque quem olha para nós fala, nossa, o padre tem uma vida perfeita, o padre não tem problema. Verdade, padre? Não tem problema os padres? Não, mas está cheio, né? É o que a gente mais tem. E às vezes o problema não é nem a nossa, é do outro, a gente tem que resolver. Os outros faz, mas a gente que é culpado. Fala, como é o negócio isso aí? Me explica esse negócio aí. Aí quando o padre quer fazer da forma correta, aí tem paroquiano que fica fazendo cartinha para o bispo, fazendo complozinho. Bando de falso. Bando de cretino. Ai, padre, você é tão maravilhoso. E por trás só com a faca. E a coisa mais gostosa que tem, meus irmãos, ele não me pediu isso. Eu sei que ele não gosta disso, e a comunidade também não. Mas nós estamos encerrando o acampamento dos filhos de João Batista. Eu pude conviver com Moisés Rocha e com os seus filhos. Temos uma amizade hoje muito profunda, uma amizade muito enraizada em Deus hoje. E eu aprendi a amá-los, eles me aprenderam a amar, mas porque nós guardamos a palavra de Deus e queremos a mesma coisa, o céu. Sobretudo, um tempo que nos aproximou demais foi o tempo da pandemia. Porque nós sabemos que a comunidade de Filhos de João Batista vive da providência divina, assim como a Canção Nova vive da providência divina. E quando veio a pandemia, então, vocês imaginam, se um pregador não sai para pregar, ele não vende o seu livro, ele não vende o material, e não tem ajuda de uma espórtula, e não consegue pagar suas contas, não é verdade? Então, foi um tempo muito difícil para todos, de modo geral, mas eu estou expressando hoje em relação aos filhos de João Batista. Mas quando foi permitido que pudessem fazer missas, então eu tive na minha cabeça, falei, vou chamar o Moisés. Liguei e falei, vamos fazer assim, 3 noites oracionais, em vez de fazer um retiro o domingo inteiro? Ele falou, padre, boa ideia. Então a gente fez 3 noites oracionais. E naquele período, mas também a igreja às vezes tem aquele problema, sobretudo com a escravidão à Nossa Senhora de São Luís Gros de Montfort. Então existem muitos exageros, existem muitos problemas, porque uns criticam, uns falam mal, outros exageram, o que é verdade, o que não é verdade. E eu sei que ele estudou como ninguém esse livro. Eu não era consagrado ainda no método da escravidão. Então eu falei, tem uma ideia, vamos fazer então esse tempo de preparação para a escravidão e vamos falar sobre esse tema. Até porque eu ficava num santuário chamado Nossa Senhora Mãe dos Aflitos, hoje eu não estou mais lá, mas eu estava lá nesse período. Então ele fez as pregações, eu me apaixonei também, passei a ler, então também fiz a minha escravidão também, e pude então conviver de forma mais íntima, porque as pregações eram só à noite, então durante o dia a gente passava partilhando, conversando a vida, partilhando alegrias, tristezas, problemas, porque também tem as suas lutas também na comunidade, pessoais. Pude atender confissão, se vocês quiserem eu posso falar uns pecadinhos dele também. Vou nada, né? Misericórdia, não quero ser excomungado, né? Misericórdia, né? Mas pude conhecer o coração, as verdades, e me apaixonei. Tenho como irmão, como amigo.
Porque eu vejo que aquilo que prega é aquilo que vive. Aquilo que é no presbitério é em qualquer lugar que estiver. É uma pessoa que guarda a palavra de Deus no coração. Porque é tão triste quando você admira uma pessoa e você vai pregar com ela e você vê que aquela pessoa não vive aquilo que prega. E infelizmente eu já vi muito isso por aí. Isso machuca e fere a alma. É muito triste quando você chama um pregador para pregar na sua paróquia e fala, olha, mas como que funciona para você vir pregar na minha paróquia? Então, padre, eu cobro 5.000, mais hotel, mais isso, mais aquilo. Eu falo, muito obrigado, porque Jesus não cobrou nada para morrer na cruz por mim. Guardar a palavra não é vender a palavra. A coisa mais triste é isso, nós padres sabemos o que é isso. É muito triste passar por isso. É muito triste ver o contra-testemunho. Santo Antônio diz que palavras converte, mas o nosso testemunho arrasta para Deus. O profetismo, talvez, como já foi dito, não é pegar o microfone, mas o grande profetismo é você, pai e mãe, testemunhar o amor de marido e mulher para os seus filhos, para que eles queiram se casar e ser como você um dia. Esse é o profetismo. E eu me apaixonei, porque eu vejo na vida, fora dos microfones, fora das câmeras, o amor verdadeiro, como eu vejo na Canção Nova. Nos meus irmãos Canção Nova. Eu posso dizer meus irmãos porque eu sou filho de Canção Nova. Não sou da Canção Nova, mas me sinto parte. É tão bom você estar num lugar que tem a presença de Deus verdadeira, que as pessoas vivem o que pregam. Tem limite, tem miséria, porque ninguém aqui é anjo, a começar por mim que vos fala. Mas todo mundo aqui, no mínimo, está buscando a santidade. Senão você não estaria aqui nesse final de semana na Canção Nova jamais. Se você não quiser ser santo. Estou errado? Não. Nada te perturbe. Nada te amedronte. Tudo passa. Só Deus basta. Busque Ele e eu tenho certeza que sua vida será transformada em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas, esse Deus maravilhoso. Pode fazer festa para esse Deus maravilhoso. Viva Jesus Cristo!